素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。Oi, eu sou o Dispositivo 9 e eu tenho um canal de teorias. E nos últimos dias eu estava de boa lendo e relendo os comentários dos vídeos até me deparar com isso. Que tal um vídeo sobre o quão forte é a Zyla, com teorias e as informações confirmadas? Até hoje não faço ideia de por que ela é tão forte. Cas. Israel Marlon 2657. Parabéns, Leque, você entrou na minha mente. Porque enquanto eu lia o meu livro de madrugada, O Problema dos Três Corpos, chegou na parte onde o universo pisca pro protagonista, literalmente. Ele observa as radiações cósmicas de fundo e elas começam a tremeluzir, o que é fisicamente impossível, pois ela é eternamente estável até os limites do universo observável. Mas nisso aí o meu cérebro decidiu teorizar. O que há além do universo observável? Outros universos? Aí meu cérebro também decidiu me lembrar desse seu comentário infeliz com esta ortografia toda estourada na calçada. Brincadeira. E eu lembrei que no multiverso Honkai há outras Zylas. Zilas. Eu vou chamar de Zyla. Aí, uma coisa levou a outra e cá está este vídeo. Então se ajeitem na cadeira e vem comigo. A Einstein define o mar quanta como aquilo que forma tudo. Cada átomo de matéria é feita de quanta, e cada um deles traz consigo uma incerteza inata. Se você sabe o que é o princípio da incerteza formulado por Schrödinger, então já sabe o que é o mar quanta. Mas usando o mesmo exemplo dela, imaginem que há um copo cheio d'água até a borda em cima de uma mesa, e que paralelamente a ele há outros infinitos copos cheios d'água dispostos ao redor do nosso copo, cada um representando um mundo. A água transborda dos copos e forma uma poça na mesa. Essa poça d'água não pertence a nenhum dos copos, mas a água que deu forma à poça pode ser de qualquer um dos copos. Essa poça é chamada de mar quanta e é, de forma leiga, a parede que separa os infinitos mundos. Você já deve saber o que é o Stellaron, né? O objeto causador de desastres e que obstrui a ferrovia interastral, forçando os inominados do Expresso Astral a serem basicamente um grupo anti-Stellaron. As únicas vezes que vimos um Stellaron foi sua versão modificada e selada na Estação Espacial ERTA e em Jarilo 6, onde estava exposto. Porém, ele não é o foco da teoria, mas sim o que causa ele, o que é chamado de câncer de todos os mundos. No meu vídeo sobre os emanadores, eu dou uma pincelada sobre o que é o imaginário e a energia imaginária. Você bem que poderia passar lá para entender um pouco, né? Mas tá, assumindo que você já sabe o que é a energia imaginária, agora você precisa entender o que é a árvore imaginária. Eu, pelo menos, gosto de olhar pelo ponto de vista do Otto-Apocalipse, de que a árvore imaginária é uma forma do nosso cérebro interpretar a origem dos muitos mundos. Ela nasceu do mar quanta e gera universos em suas pétalas, infinitos universos sendo alimentados pelo Honkai. Honkai em Star Rail pode ser substituído pela energia imaginária em si, porque aqui nós não usamos esse termo. Ah, mas Dispositivo 9, o nome do jogo leva Honkai. Bom, meu pequeno gafanhoto, então você vai precisar ir estudar sozinho os 8 anos de Honkai Impact Third, pois a única pseudo-citação deste termo em Star Rail foi a Acheron sentindo uma energia estranha no Welch. Mas voltando aqui, sabendo disso tudo que eu falei, há 11 eras de âmbar atrás, as civilizações no universo perceberam tarde demais que um tipo novo de matéria, uma vaga e imperceptível, estava perturbando o fluxo da energia imaginária nas rotas interestelares criadas pelo desbravamento. Já começa a captar os sinais. É simples imaginar esse fenômeno como uma árvore que caiu na beira da estrada em um terreno florestal. Primeiro começou como uns galhos, mas então eventualmente uma sequoia de 100 metros está tampando a estrada. Se você quiser ir além, também pode imaginar como um escalador que encontra um abismo ou um navio de longas distâncias que encontra um tsunami ou redemoinhos. A ferrovia interastral passou de ser um meio seguro e viável para ser perigosa e imprevisível. Você também já deve saber que as ferrovias interastrais são feitas de energia imaginária, né? Não? Pois agora sabe. Até porque ela usa o poder do caminho do desbravamento, e os caminhos são uma das formas mais puras de imaginarium que existe no universo. Mas continuando, esse fenômeno é extremamente agressivo, ele vaza da ferrovia e infecta os mundos próximos a ela, e até o momento, a única forma que o vemos criar é o Stellaron. Assim, de forma rápida, aleatória e esporádica, ele se espalha por todo o universo como o crescimento de um câncer, o que fez a Corporação da Paz Interastral chamá-lo de câncer de todos os mundos.
Acredite se quiser, mas o jogo gira em torno disso, pois todos os planetas até agora tiveram Stellaron. Em Xianzhou, de alguma forma que ainda não foi explicada, Jing Liu e Luocha trouxeram em segurança e de alguma forma selado o Stellaron para dentro do Luofu. Em algum momento, um Stellaron caiu em Penacony, mas como havia emanadores da harmonia e um explorador da ordem, o objeto foi facilmente controlado, selado e até usado como fonte de energia. Porém, em 2 locais, a história foi diferente. No exato momento em que Kafka quebrou o confinamento do Stellaron modificado pela Erta, uma infecção se espalhou pela estação. Em Jarilo 6, após o congelamento eterno, as pessoas perceberam que uma espécie de lama preta e formações solidificadas com a mesma textura dessa lama começaram a aparecer no planeta. Acontece que com o câncer de todos os mundos se espalhando pelos planetas, sempre que um Stellaron cai em um lugar civilizado, ele não só tenta corromper a vontade das vidas sencientes, mas como um efeito colateral, ele gera uma corrosão espacial, esta sendo chamada de fragmentum. Não há uma definição clara sobre o que é o fragmento exatamente, porque é impossível estudá-lo, apesar dos esforços da guilda de intelectuais. E tudo que eu consegui coletar é o que eu vou explicar agora. A Asta nos conta na missão E a Viagem Continua que nos poucos segundos em que o Stellaron foi extraído da sua contenção, ele espalhou a corrosão do fragmento pela estação espacial, e que tudo que é corroído pelo fragmento se torna para sempre o fragmento. Mas graças a Erta e seu poder de emanadora, creio eu, a estação espacial conseguiu conter parte do desastre e vai ficar só em um estado de semi-fragmento. Porém, Jarilo 6 não teve essa sorte. O fragmento teve 700 anos da fortificação para se espalhar, corroer, alterar a realidade e fortalecer. Ainda com a Asta, nós aprendemos que todos os fragmentos são conectados, então as coisas que vivem do outro lado podem viajar pelo universo livremente e atacar a realidade. Você, jogador de Honkai Impact, já está sentindo uma semelhança com algum fenômeno do jogo? Enquanto que robôs são resistentes ao fragmento, como o Pascal, o robozinho da missão da Clara, conseguindo usar peças corroídas pelo fenômeno para continuar existindo, formas de vida orgânicas são facilmente afetadas por ele. Só de entrar em contato com algo corroído, a pessoa adoece e em casos extremos se torna o fragmento. Até o momento se sabe que esse fenômeno existe como uma corrosão espacial, porém tudo que é tragado por ele tem suas memórias preservadas e hábitos de sua entidade física original. E vimos isso com a Guardiã Suprema Cyrille, que mesmo após morrer, sua vontade se manifestou como ecos do fragmento. Mas não só isso, como também o fragmento registra as informações de éter das entidades e espaços tocados pelo fragmento. Estes dados são então combinados com as informações inerentes ao fragmento e se transformam em um tipo de criação híbrida do fragmento. Tendo explicado tudo isso, enfim eu sigo para minha teoria. O fragmento é o nosso Mar Quanta. Pelo menos o nosso mundo bolha é espelhado no Mar Quanta. Mas primeiro, entendam o que é o Mar Quanta. O Mar Quanta funciona como um oceano, ele não pertence a nenhum lugar físico e ele é como se fosse um estado de superposição da matéria, que reflete infinitas possibilidades. Chamá-lo de oceano tende a ser a forma mais fácil de imaginar sua existência. O mesmo vale ao chamar o imaginário de árvore. Mas os dois estão em superposição, um tentando engolir ao outro. Porém o foco aqui não é esse, mas sim as possibilidades refletidas pelo Mar Quanta. O Mar Quanta é feito de éter, e ele não segue as leis fundamentais da física. E éter? Fragmento também registra o éter em Star Rail. As coisas já estão ficando um pouco semelhantes, né? No Mar Quanta, as memórias das pessoas e suas vontades é o suficiente para criar mundos bolhas inteiros. Mas, peraí, o fragmento igualmente consegue recriar mundos bolhas só com memórias, vontades e até dados irrisórios, como acabei de citar. E além do mais, você já farmou relíquias em alguma caverna da corrosão? Ornamentos planos no universo simulado? Pois tudo isso provém do fragmento. As cavernas da corrosão, os cálices dos rastros, as sombras estagnadas e até os ecos da guerra são, na lore, mundos bolhas criadas pelo fragmento que possuem suas próprias leis da física. Imaginem uma banheira cheia de bolhas. Quando você entra nela, algumas das bolhas vão refletir sua imagem. E por essas bolhas refletirem uma imagem que já existe no mundo real, então podemos chamá-las de mundos bolhas.
Voilá! Você acabou de entender o que é o Mar Quanta. Porém, em Star Rail, o Mar Quanta nunca foi citado como Mar Quanta, em contrapartida da Árvore Imaginária, onde já existem gênios tentando teorizar sua existência, e eu citei isso no meu vídeo dos Emanadores. Por que você ainda não foi ver esse vídeo? Mas se você chegou até aqui entendendo o que eu disse, então já deve saber onde eu quero chegar, né? O fragmento é o nosso Mar Quanta. A partir daqui é pura especulação, mas as coincidências são muitas para não trabalhar uma teoria sobre. E eu quero ir ainda mais longe. A nossa vila veio do fragmento Mar Quanta. Cara, você já leu a lore da vila? Ela é uma das, se não a única, que não tem lore de origem. E quando eu digo sem origem, não é igual a 7 de março, que foi encontrada no gelo de 6 fases, mas que já tivemos uma memoriadora trabalhando isso. É realmente nada. Nhecas, Rian, nothing. A lore mais antiga da vila é já ela tendo seus 8, 10, 12 anos, vagando sozinha como moradora de rua até ser adotada pelo orfanato da Natasha. O que fica mais curioso porque um tempinho depois, o fragmento corroeu a vila inteira onde esse orfanato ficava. E apesar das vezes o elemento in-game e o caminho não corresponderem à lore da personagem, no caso da vila, a Arroio foi muito esperta. Ela é da caça e do elemento quântico. Quantum. Mar Quanta. Os sinais estão na nossa cara, gente. Presta atenção. E eu tenho que mergulhar um pouco no mundo do Honkai Impact, pois lá, a vila daquele universo é praticamente como se fosse um alicerce para outras vilas. E elas todas têm uma peculiaridade de terem duas personalidades. Não é igual esses TikTokers. A vila realmente tem duas personas vivendo em um único corpo, sendo uma meiga e caridosa e que fica a maior parte do tempo ativa, enquanto a outra se chama Veliona e tende a ser rude e insensível. Igual a nossa vila, olha que curioso. Sem falar que a vila de Honkai Impact praticamente cresceu no Mar Quanta e eventualmente se tornou a única Hasher a nascer lá, algo que é impossível, já que o Quanta é oposto ao Honkai, e Hashers são basicamente energia Honkai condensada em autoridades. Enfim, terminando de especular, enquanto estavam em uma missão no Mar Quanta para enfrentar a nova inimiga da vida, a Sa, ocorreu algo lá e o mundo bolha que elas estavam explorando colapsou um sobre o outro e todo mundo morreu, incluindo a vila, menos a Red Zilla, ou Veliona, que num ato desesperado e emocionante uniu seus desejos e memórias para trazer de volta a sua contraparte à vida, e ela voltou em um novo corpo como a Hasher do Renascimento, mas elas estavam no Mar Quanta nisso, e o Mar Quanta reflete as ações, as pessoas, as memórias e outros mundos. E aqui a teoria se encaixa. E se nesse momento, no Honkai Impact, a Veliona quando fez isso, gerou outras vilas, outra vila que ficou perdida no Mar Quanta. E isso até ela ter vindo parar no nosso universo pelo fragmento, que, com tudo que eu já falei, é bem semelhante ao Mar Quanta. E assim, eu arrisco dizer que é essa a origem da nossa vila. Mas vocês realmente já leram a lore da vila? A primeira aparição dela foi literalmente se teletransportando e cortando uma bala. Só no trailer dela já mostra que ela tem muitas semelhanças com a vila Hasher de Honkai Impact, mas a cereja do bolo são as falas de outros personagens sobre ela. Uma vez, a Clara estava tentando recuperar algumas peças presas nas rachaduras de pedras, até a vila chegar e com um simples soco, usando só uma das mãos, ela despedaçou as pedras como se não fosse nada e saiu fora deixando a Clara sozinha. Eu não preciso citar também a foice dela, né? Algo totalmente destoante de Jarilo 6, onde todos os personagens usam alguma tecnologia limitada do planeta, exceto o Sampo e a vila. Mas o Sampo, nós já sabemos ser um tolo mascarado. Porém, e a vila? Onde ela conseguiu essa foice? Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar. Com certeza eu devo ter confundido algum termo ou falado algo errado sobre Honkai Impact, mas é que eu nunca joguei o jogo, então eu me baseei em leituras da Wiki, vídeos do YouTube e leituras no Reddit. De toda forma, eu espero que tenham gostado do vídeo e se lembrem que isso é só uma teoria de Honkai Star Rail.